a pessoa se espanta. Porque ela chega, ela senta, aí de repente o juiz faz alguma piada e os outros dois advogados virem, alguma coisa no ambiente mais leve, e a pessoa fica, meu Deus, mas eu vim aqui pra brigar. Não é isso. A pessoa fica, meu Deus, eu quero brigar, mas não é isso. Você vai relatar o que aconteceu, vai se decidir ali e acabou, tá tudo bem. Bem-vindos ao Arquiteto Jurídico. Esse evento foi construído pelo nosso escritório de advocacia trabalhista. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho o meu sócio Salomão Kawaj Paiva, né? Aqui do meu lado direito eu tenho o Vitor Hugo, também nosso sócio. Eu me chamo Lindman e esse evento foi construído para arquitetos e arquitetas. A gente vai apresentar para vocês a metodologia APG de apoio ao trabalhador e serve para todos os arquitetos que trabalham em construtoras e escritórios, né, de arquitetura, seja ele MEI, se você é MEI, se você é prestador de serviço, autônomo ou já tem o registro ali na CLT, esse evento é para todos vocês, né? O arquiteto jurídico são para arquitetos que trabalham em construtora e em escritórios de arquitetura em qualquer modalidade, seja ele autônomo, MEI, né, prestador de serviço, não importa, esse evento é para vocês, tá? Para quê? Para que serve esse evento? Para que vocês não deixem de receber nada do que merecem pelo trabalho que prestaram para as construtoras, para esses escritórios de arquitetura. Então, para todos vocês que são arquitetos e atuam como arquitetos, esse evento é para vocês não deixarem de receber tudo que merecem e também para não perderem nada daquilo, né, que tem a receber, porque muitas vezes a gente atende pessoas e elas não recebem o que merecem, né, porque não se resguardaram, porque não observaram ali determinados atos durante o trabalho, né, muitas vezes por boa fé, e deixam de receber, deixam de ter a oportunidade de ganhar o que merecem. Então esse evento é para resguardar vocês, para apresentar direitos a vocês, para que na hora de vocês encerrarem o trabalho ou durante a prestação, vocês possam garantir que vão receber tudo o que merecem pelo suor ali do trabalho de vocês, né? Mas antes da gente começar o evento de fato, é importante eu destacar para quem não é esse evento, né? Em primeiro lugar, apesar do nome arquiteto jurídico, esse evento não é feito para advogados. Esse evento é feito para arquitetos, né, que trabalham em construtoras. A gente não vai aqui tornar vocês advogados, não é essa a meta, né? Exatamente, porque como o evento ele é buscando esse arquiteto que já trabalha, independente da forma como ele trabalha dentro do mercado de trabalho, seja por MEI, seja de carteira assinada, seja como prestação de serviço, mas esse evento é específico para eles entenderem, vocês, né, arquitetos, o que vocês têm de direito a buscar. Então não é um evento voltado para advogados que queiram se especializar nessa área em específico, mas é um evento para arquitetos. A questão da construtora é porque a nossa metodologia é voltada para o trabalhador, arquiteto e trabalhador. Então, a nossa forma de atuação, a forma de orientação, isso não quer dizer que daqui não vai se extrair experiência, não vai se extrair aprendizado, mas ele é voltado sim para o arquiteto autônomo, MEI, etc., e não para os donos de construtora, por exemplo. Esse evento não é para donos de construtora se precaverem de processos judiciais. Não, a gente não vai tratar disso aqui. A ideia aqui é a gente justamente trazer os direitos que envolvem a relação ali do arquiteto dentro de uma construtora, dentro de um estúdio de arquitetura, dentro de um estúdio de paisagismo. Eu só exerço uma atividade da arquitetura, mas tu és arquiteto e exerce uma das atividades, então você trabalha como arquiteto, entendeu? Então aqui a gente vai fazer todo esse balanço e esse rodeio em cima da atividade ali dos arquitetos trabalhadores e não de construtores ou empresas de arquitetura. Mas não só isso, né? Na verdade, não só isso, pessoal, pegar o microfone aqui do Salomão. É porque, na verdade, a gente também tem isso especificamente, como tu falaste, né? Vai ser voltado para essa atividade, então a gente vai estar com foco ali, mas a metodologia que a gente vai utilizar, porque a gente colocou aqui, né, logo de início, é a APG de apoio ao trabalhador, uma metodologia específica, vocês vão ver a gente na prática usando aqui, em casos concretos de arquiteto que a gente vai trazer, de uma arquiteta, de um arquiteto, né? E essa metodologia tem um rito, né? Quando o primeiro contato, como é o primeiro contato? Para você avaliar, né? Como é que você vai avaliar o seu caso, a sua situação. E esse contato é voltado, essas etapas são voltadas ali para solucionar problemas dentro do trabalho, para que tu possa receber aquilo que tu merece, para o trabalhador. Quando a gente fala de empresa,
a metodologia é diferente. Sim. Apesar de se tratar das mesmas questões, né, ali de regularizar aquela relação, quando a gente vai conversar com a empresa, a forma de abordagem, as responsabilidades são diferentes, né? Porque a responsabilidade da empresa é uma, a responsabilidade do empregado é outra. Então, isso faz com que a gente tenha uma metodologia de atendimento, uma metodologia de esclarecimento, uma metodologia diferente, porque eu tenho que avaliar qual é a minha responsabilidade como empregado, para que eu possa pedir o que eu quero, para que eu possa pedir o que eu mereço, e tem que analisar qual é a minha responsabilidade ali como construtora, como escritório. Então, essa metodologia diverge por conta disso também, né? E a ideia do evento também é trazer casos, não só casos de arquitetos, de modo seco, digamos assim, mas de especificações dentro da profissão. A gente vai trazer alguns casos que, por exemplo, foi um arquiteto que trabalhou na parte do paisagismo, outro arquiteto que trabalhou já mais com a parte de design, de criação de projetos do escritório e da construtora, enfim, várias especificações dentro da profissão, mas que todas englobam a profissão de arquiteto, todas retratam o profissional da arquitetura. Inclusive, nesses dois casos que a gente vai trazer para vocês de arquitetos, um arquiteto que trabalhou ali em torno de 1 ano e meio conseguiu um acordo de R$ 70.000. Inclusive, outro caso que a gente vai trazer foi de uma arquiteta que trabalhou um pouquinho mais, em torno de uns 2 anos e meio, e conseguiu uma sentença de R$ 180.000. Se você não buscar seu direito, você está deixando de ganhar isso. E muitas das vezes o arquiteto, o trabalhador, ele deixa de buscar o direito por algumas objeções, alguns medos que é comum. Eles eram PLT? Não, nenhum deles. Na verdade, um começou a trabalhar de forma oral mesmo, foi estabelecido que ele seria contratado pela empresa, não houve nenhuma assinatura de contrato, nem nada do tipo, e o contrato, o trabalho encerrou e ele foi buscar o direito dele. Em compensação, a outra arquiteta também começou da mesma forma, e no meio da relação, o empregador dela decidiu por fazer um contrato de prestação de serviço. Mas, na verdade, esse contrato de prestação de serviço ele era um contrato seletista, de um empregado mesmo, nas regras da CLT, apesar de ele ter criado um contrato de prestação de serviço, que esse contrato não vale nada, no final das contas. Quando ela levou até a justiça, se verificou que aquele contrato criado, apesar de formal, apesar de escrito e apesar de assinado por ela, de nada valia, porque a realidade era que ela era uma empregada e não uma prestadora de serviço. Sim. A gente vai aprofundar esses casos com vocês, né? Mas o foco aqui nesse primeiro momento, antes da gente chegar nesses momentos para entender o que aconteceu e como a gente conseguiu resgatar esses direitos, recuperar, fazer com que eles não perdessem nada daquilo que eles mereciam, é preciso vocês terem noção que eles não iam receber isso, né, se eles não buscassem aprender, se eles não buscassem os direitos deles. Só que muitos de vocês deixam de estar aqui. Se você está aqui já, parabéns, compartilha com o amigo de vocês, porque pode ser que teu amigo ali, teu colega esteja deixando de receber muita coisa, né, que ele merece pelo trabalho que ele fez, pelo desempenho que vocês tiveram aí, tiveram uma graduação para vencer, para se capacitar, e acaba deixando de receber, né, por não conhecer a metodologia que a gente veio expor para vocês. Até esses mesmos, né, esses nossos clientes, eles não tinham esse evento antes de vir contatar a gente. Mas agora vocês vão ter a oportunidade com esse evento de saber como que a gente trabalhou esses casos nessa metodologia, vai apresentar para vocês, e vocês mesmos autoavaliarem para não deixarem de perder isso, né? Porque às vezes vocês perdem por receio, muitos têm, pode falar aí de vários receios que a gente... Na verdade, são vários receios que eles têm. Um que é principal por exemplo, o medo de não conseguir o emprego, enfim, estar manchando o seu nome, mas na verdade isso não acontece. Quando a pessoa ela busca isso na justiça, dos direitos dela enquanto profissional, o que ela está fazendo é valorizar a categoria. Porque quando um profissional que está sendo desvalorizado no mercado de trabalho, e ele vai lá e mostra que, na verdade, pelas qualificações que ele teve, por todo o esforço que ele teve para conseguir aquela formação e ser capaz de exercer aquele trabalho, quando ele chega à justiça e mostra que, na verdade, ele deveria exigir mais, ele não está fazendo isso por ele. Ele está fortalecendo a categoria dele, mostrando que aquele profissional ele deve receber mais e ele deve ser mais reconhecido. Perfeito, perfeito. Alguns pontos que vocês levantaram que são que eu considero muito importantes. Um foi a questão do valor, que pode parecer algo sensacionalista, mas que na realidade isso reflete realmente o trabalho que o arquiteto fez ali naquela empresa, naquele escritório, naquela construtora. Normalmente, quando a gente recebe ali um trabalhador e a gente faz o atendimento,
infelizmente, ele está tão desgastado em cima da situação que ele está, que, por exemplo, quando ele manda um áudio ali, olha o que o meu patrão falou. Sim. Normalmente, tu vê que já teve uma discussão, tu vê que já teve ali um impasse entre os dois, e realmente a educação e a gente orientar vocês é o que minimiza drasticamente isso aí. Então, realmente, a educação e o arquiteto buscar aprender é realmente o que faz uma grande diferença quando a gente fala de uma ação de 70 e uma ação de 180 mil. O que acontece muito é que, na maioria das vezes, pela falta de conhecimento do arquiteto, que, ok, tudo bem, não é da obrigação do arquiteto entender de direito e tudo mais, mas a ideia desse evento é justamente de trazer esse conhecimento para esse profissional para que ele não se desgaste por coisas desnecessárias. Porque muitas das vezes os nossos clientes, como você mesmo falou, eles chegam aqui já num teto, sabe, de paciência, de limite, porque já passaram por muita coisa, já tentou resolver com o chefe primeiro, e o chefe às vezes é uma pessoa difícil de lidar, estourada, então tem todo aquele desgaste, sabe, quando não é necessário. Necessário é saber o que fazer, quando fazer e de que modo fazer. Esse é o ponto principal. Então, quando a gente tem esse conhecimento e consegue passar para o profissional esse conhecimento, ele já não precisa passar por todo esse desgaste. E muitas das vezes o arquiteto, não só por jornadas fixas, extensas, mas ele está com uma responsabilidade muito grande, com uma pressão muito grande de entrega de demanda, de entrega de projetos, de prazos, e de estar fazendo tudo isso. E ele sente, na maioria das vezes, que ele está entregando tanto e a contraprestação disso é pouca, é pouquíssima, ele não recebe um salário digno. Muitas das vezes esse salário ele não vem da forma que ele espera, as comissões prometidas não são pagas. Então, existem vários fatores que faz com que esse profissional vai aos poucos adoecendo dentro dessa situação. E quando ele já não aguenta mais, ele chega para buscar ajuda depois de ter gastado tanta energia, quando na verdade isso poderia ser feito de uma outra forma. Perfeito. Isso daí, essa questão do não aguentar mais é que é muito complicado. Porque olha só, a pessoa teve tanto desgaste, tanto desgaste tanto na relação de trabalho quanto buscando os direitos dela de forma amigável ali com o patrão, que ela acaba não querendo mais dor de cabeça. Sendo que, na realidade, buscar o seu direito, buscar o processo, quando você se educa, e esse é o objetivo aqui desse evento, é tudo muito mais fácil. Você saber que documentos você precisa, você saber que você não precisa ficar discutindo com o seu patrão, com o seu chefe, seja lá o que for, você não precisa fazer isso. Saber quais são os seus direitos, porque você vai conseguir dialogar. Por exemplo, ele vem ali e fala, olha, não, você não tem direito a 13º porque você não tem a carteira assinada. Você, não, mas espera aí. Olha o ponto que eu vou te falar. A, B, C, pontos que a gente vai explorar, inclusive, nesse evento, para que a pessoa possa se preparar. Então, quando ela sabe disso, ela não passa a deixar para lá o seu direito, ou pensar que é dor de cabeça, o que não é, né? E realmente entra de cabeça e busca ali não só compensação financeira. Inclusive, teve uma das nossas clientes, isso tu pode falar melhor, que ela não veio em cima dos valores, ela veio por conta da experiência da carteira assinada. Exatamente, ela na verdade recebeu uma proposta de emprego, ela ainda estava no trabalho dela antigo, onde as situações aconteceram, e recebeu uma ótima proposta de emprego, só que ela precisava provar a experiência dela. E como ela não tinha nada reconhecido, não tinha contrato, não tinha carteira assinada, não tinha nada, ela não conseguia provar. Então, o que fez ela se mover foi justamente isso. Ela falou, caramba, eu já estou mais de 2 anos nessa empresa. Eu já entreguei tanto essa empresa e o mínimo que é provar a experiência daquilo que eu já entreguei, eu não consigo. Então, ela também veio em busca disso. E puxando já o que você falou sobre as dores, o que a gente enxerga é que muitas das vezes também essas pessoas, elas vêm buscar a gente, elas vêm também porque não querem mais lidar com o chefe, não querem mais lidar com essa situação. E quando esse profissional busca um advogado que entende o assunto, um advogado que sabe o que vai fazer, ele pode ter certeza que o contato dele acabou. Não tem mais contato com o empregador, não tem mais estresse, não tem mais grito, não tem mais conversa. Quem vai resolver isso é o seu advogado. O advogado vai ter contato, quando for necessário, com a empresa e o contato direto com a justiça. Você não vai mais precisar se dispor a conversar, a ter que negociar, nada disso. Quem vai fazer isso é o advogado. Se em um dos nossos casos,
o nosso cliente conseguiu terminar no acordo. O que isso quer dizer, ele conseguiu terminar no acordo? Que ele simplesmente não precisou nem falar das coisas que aconteceram. Ele teve reconhecido o período dele de trabalho e recebeu uma contraprestação financeira muito boa, que foi no valor de 70 mil, e não precisou nem discutir. E em relação ao nosso outro caso, de fato, essa trabalhadora, nesse outro caso, teve só expor a situação dela, ela não teve que brigar, ela não teve que discutir nada. Ela apenas expôs a situação dela e quando chegou na sentença, ela conseguiu uma sentença de 180 mil reais. Então, olha o que o trabalhador que deixa de buscar o direito dele, que deixa de entender aquela situação dele, perde. Cara. Perfeito. Uma das coisas importantes que a gente precisa salientar aqui é assim, quando a gente fala desse desgaste de energia, a gente também fala na quantidade de tempo que ele passa pensando no problema. Então, por exemplo, meu Deus, eu preciso entrar com um processo, eu vou precisar entrar com um processo. O que eu preciso? Vou pesquisar na internet. Aí acha um vídeo ruim, aí acha um vídeo errado, aí vai no Google, aí não sabe o que quer dizer. Então, aí vai pesando. Aí um colega fala uma coisa, o outro já fala outra. E aí vai pesando a cabeça da pessoa, ela fala que isso é muito mais complicado do que eu acho que é. E não é. Você realmente só precisa focar no que importa e a gente vai trazer isso para vocês aqui no evento, porque realmente é o que a gente trouxe a proposta. Né? A grande ideia desse evento é justamente a gente trazer isso e tirar todas as dúvidas possíveis que vocês possam ter em relação a buscar os seus direitos e reconhecer esse trabalho que vocês estão fazendo. Reconhecer não somente na carteira assinada, não só reconhecer o emprego, mas reconhecer de modo financeiro também isso tudo que vocês têm entregado. Esse é o motivo, né, de ser mais abrangente, né? Não ser um evento só ali para quem tem a carteira assinada. Vocês aqui vão poder aprofundar mais, até mesmo se estão trabalhando ali como autônomo, MEI, vocês vão poder identificar, né, se tem mais a receber. A gente vai aprofundar quando for fazer o caso concreto aqui, né? A gente vai mostrar como a gente vai dar o passo a passo, né? Essa metodologia APG de apoio ao trabalhador é um passo a passo para vocês analisarem cada ponto da relação de vocês, para vocês poderem verificar ali se está tudo adequado e se tem mais a receber, né? E como fazer para resguardar isso, porque nem sempre a gente vai conseguir, a gente vai mostrar aqui nas etapas, né? Vai chegar um momento ali e falar assim, será que eu conversando, como o Salomão falou, a gente, quando tem a clareza, quando tem o conhecimento, o domínio, tu pode chegar diretamente com o teu chefe. Mas às vezes teu chefe não é muito legal. Então, como ele não é muito legal, acaba sendo problemático conversar com ele. Então, eu vou debater, eu vou discutir, eu vou aumentar meu tom de voz, igual meu chefe aumenta o tom de voz dele. Não, não vou fazer isso. É esse desgaste que a gente não quer para vocês. Por isso que a gente trouxe esse evento. Para que vocês não tenham conflitos desnecessários, né? E com essa metodologia, a gente vai fazer um passo a passo para que vocês identifiquem isso e possam resguardar. No momento que eu não posso fazer valer, porque às vezes o Salomão falou do 13º, a gente vai aprofundar isso já já, mas o 13º é a verba mais paga. Até se o contrato é irregular, as pessoas recebem o 13º porque é uma verba altamente difundida. E isso mostra como o conhecimento faz com que tu receba aquilo que tu merece. Quando a gente for falar de salário, por exemplo, falou da complexidade, né, do trabalho dele, gente, isso a gente vai falar no momento adequado, né, já. A Constituição Federal já fala sobre isso. Ela fala no salário conforme a complexidade do serviço. Sim. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter no repertório, que fala assim, será que eu tenho direito a esse salário? Tem, pô, isso é constitucional. A gente fala que o salário tem que ser ali adequado à complexidade daquilo que está prestando. Então, se tu presta um serviço como arquiteto, tem que receber um valor condizente à atividade. Então, há uma remuneração. E vai salientar aqui, por que o caso, né, tu falou, um foi 70 mil, o outro foi 180. Vou deixar esses valores de lado. Eles iam deixar 100% de lado, né, porque eles não sabiam. Mas a diferença deles, o que aconteceu? Então, era melhor continuar? Não, gente, eles tinham períodos diferentes, a gente vai também aprofundar aqui, a gente vai falar desses casos. Né? Então, assim, são valores adequados conforme a irregularidade que cada um está vivendo, conforme o valor que cada um está recebendo, conforme o período que cada um prestou, basicamente a arquiteta, né, no caso dela, tinha o dobro. Então, assim, esses receios que vocês têm, que a gente está aqui aprofundando, né, que a gente sabe que vocês têm, esses medos de, vou me desgastar mais, esses desgastes que já tem acumulado, tudo isso não é benéfico para vocês. Então, esse evento é para tirar vocês dessa situação, para que vocês passem a ter mais calma, a ter mais tranquilidade
em busca daquilo que vocês merecem, tá? Por quê? Porque existe muito mito, muita história aí que fala sobre tu não vai ter mais trabalho. Gente, se a gente, toda vez que vencesse uma ação, na maioria, tem muitas ações, né, que a gente vence, e o nosso cliente já está em outro emprego, e vai para a audiência avisando o chefe. Então, tipo assim, é uma abertura, né, que tu ganha, porque tu ganha, assim, repertório até para identificar quando tu tá indo para um bom trabalho. Porque tu vai falar assim, caramba, esse aqui é um bom trabalho, que agora eu já vejo que é um bom trabalho porque eu aprendi, né, que isso aqui é a maneira adequada de trabalhar e ele está garantido tudo. Então, quando a gente aprende, né, vocês vão ter muitas portas abertas aí, e como o Salomão falou, vão receber valores e vai abrir outras portas que vocês não imaginam que vocês poderiam obter, né? Esse é um ponto importante que tu falou, porque quando a pessoa está inserida numa relação de trabalho ruim, onde ela é mal remunerada, ela é muito explorada, ela por vezes acha que todas as relações vão ser São assim. daquele jeito. E não é, sabe? Esse caso que tu relatou é muito real. Que essa arquiteta, ela estava inserida numa relação tão ruim que quando ela saiu dessa relação e conseguiu uma outra relação de trabalho que era uma relação boa, uma relação saudável, ela olhou para trás e falou, caramba, gente, por que eu deixei isso acontecer? Sabe? Como eu me coloquei nessa situação e fiquei por tanto tempo? Sim, a gente naturaliza, né? E assim, é um ambiente que tem muita essa naturalização e por isso a importância desse evento. E agora a gente vai mostrar para vocês, porque, gente, como é que a gente construiu essa metodologia para vocês identificarem isso e o porquê disso, né? A gente fez isso... a gente fez essa metodologia com a seguinte questão. A gente já fazia isso. A gente já fazia isso no escritório. Então, essa metodologia é a nossa metodologia de trabalho, é aquilo que todos os casos que aparecem, a gente vai cumprir essas etapas. Toda vez que vocês relatam uma coisa, a gente vai cumprir essas etapas. Então, a gente tem 3 etapas específicas, né, que a gente sempre trabalha. E o que aconteceu? Assim como esses nossos 2 clientes, a gente não tinha esse evento antes para arquiteto. Então, eles vieram falar com a gente. Detalhe, né, são clientes de São Paulo. A gente não é de São Paulo, nosso estado é o Pará, por exemplo. São 2 clientes de São Paulo que a gente fez o trabalho integralmente remoto, né, o caso que a gente trouxe propositalmente. Justo por que a gente trouxe esses 2 clientes de São Paulo? Porque eles são casos remotos e mostram como a facilidade que vocês têm, né, de com essas estratégias conseguirem os direitos de vocês e por muitas vezes não precisar de processo judicial. Por quê? Porque o que a gente percebeu? Por que a gente fez esse evento? A gente ia com a metodologia, atendendo todo mundo, só que muitas vezes a gente não precisava fazer atendimento. Porque chegava um determinado momento que a pessoa falava com a gente falava, olha, você tem esse direito, segundo esse relato que você está me dando, segundo o seu chefe, né, como é que está a situação aí, você pode levar essa questão para ele. E aí a pessoa leva a questão e vinha com a solução e falava, não vou precisar já está resolvido. Já está resolvido. Tem contratos, né, que a gente fala, olha, você tem direito a tudo isso aqui, como tu falaste da experiência. O rapaz não tinha registro na carteira, não tinha nada disso. Mas quando a gente foi avaliar daquilo que a gente levava para ele, todos os direitos dele estavam naquele contrato ali, Sim. que tinha um nome aleatório, né, que o rapaz deu, e ele recebia tudo aquilo que ele necessariamente tinha que Sim. receber. Aí, a única questão, né, que tinha que ser discutida era a questão mesmo do registro, se a gente ia fazer ou não. Né, por essa questão de período de experiência, aposentadoria, enfim, outras questões. Mas esse é o ponto. Né? Às vezes, a própria conversa, essa argumentação, isso que vocês vão aprender aqui, já satisfaz e faz com que vocês recebam. E essa metodologia, quando a gente ia levando a conversa ali, explicando para a pessoa, olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e já resolvia boa parte, é o que a gente vai trazer aqui para vocês. Ela tem 3 etapas específicas, são 3 etapas fundamentais, tem que passar por todas as 3, tá? E vocês vão conseguir fazer isso. E a primeira delas, né, é em relação ao conhecimento validado, ao repertório validado. Tá? A gente está falando aqui de várias pessoas que a gente atendeu, né? A gente não pode, por algumas questões de sigilo, mostrar tudo, mas a gente vai mostrar aí na tela para vocês alguns desses casos, né? Algumas respostas desses casos, para que vocês vejam que é uma coisa natural, vai sendo feito de forma fluida e tranquila, não é aquilo que a gente tem muito... Esse mito também do contato com o advogado, né? Se eu estou aqui assistindo isso, já fica aquela tensão que tu falou, se eu estou aqui procurando isso, então é porque eu estou tentando ganhar vantagem. Não. É simplesmente para regularizar, porque isso, inclusive, como tu falaste, vai fazer tu permanecer no trabalho. Porque se as coisas se ajeitam, eu vou querer ficar aqui.
Porque se essa arquiteta tivesse vivido uma experiência boa, talvez ela não Sim. estasse tão Essa experiência aborrecida. ruim, ela podia ser expulsa da profissão. Sim. Essa experiência ruim. Porque se ela achar que aquilo ali é o normal, que todas as relações são assim, ela provavelmente ia pensar, vou fazer outra coisa da minha vida. E acontece isso Depende. pra todo mundo, tá, gente? Esse evento é exclusivo pra vocês, mas, por exemplo, tem advogado aí trabalhando que a gente fala, cara, desse jeito eu nunca vou advogar, eu não advogaria desse jeito. Então a gente precisa de uma forma de trabalho adequada, saudável, para que a gente possa, né, advogar da maneira adequada, assim como trabalhar com a arquitetura da maneira adequada. Então vamos lá falar da metodologia, né? Então, como eu disse, é uma metodologia que a gente aplica todo dia para resolver todos os casos mesmo, mas a gente agora vai mostrar o caso concreto dos arquitetos justamente para que seja direcionado para vocês. Então, o primeiro ponto disso é vocês terem um conhecimento validado, um repertório validado. E o que é um repertório validado? Um repertório validado não é só, eu conheço a Constituição, como eu falei aqui agora. Tá, eu sei que tem que ter um salário conforme a complexidade, mas eu não sei como é que está o valor salarial da minha classe, dessa atividade da minha classe, porque, enfim, a arquitetura tem vários posicionamentos. Tem atividades bem mais trabalhosas, mais tempo, mais complexas, né? O Salomão falou aqui de jornada in loco, né? No escritório, na construtora, mas dependendo da função que ele está exercendo para determinada situação, ele também está trabalhando em casa, remoto, fazendo lá o projeto, fazendo lá design, fazendo tudo. Então, essas questões, elas têm que ser avaliadas também com uma praticidade. E é por isso que difere, como a gente falou, né, de outros advogados que não são da área trabalhista, que não atuam especificamente com esse tipo de processo, com esse tipo de demanda. Então, às vezes, o cara é até da área trabalhista, mas nunca atuou nessa demanda. Então, por isso que a gente trouxe caso concreto mesmo para mostrar a metodologia na vivência de vocês. Isso vai facilitar o entendimento de vocês. Então, Lisma, eu não tenho esse repertório validado, é por isso que você está aqui. É por isso que a gente fez esse evento, para dar esse repertório para vocês, porque já é o primeiro degrau. Então, esse primeiro degrau a gente vai compartilhar com vocês. O segundo degrau da nossa metodologia é a praticidade. Porque, como a gente mencionou aqui, já deu um spoiler, né, antecipando, alguns arquitetos e arquitetas estão trabalhando, por exemplo, esse caso era da mesma construtora? Era da mesma construtora. Pois é, olha só, no primeiro caso a gente fez um acordo. Quando chegou no segundo, ele não quis fazer o acordo. Por que ele não quis? Era a mesma coisa? Ele mudou. Então, se ele mudou e mudou o cenário, eu vou brigar com esse cara para que ele feche um acordo, a gente encerre? Não. E ele pague logo? Não. Então, a gente tem que avaliar, né? Não quero fazer, ou então quero fazer um acordo muito baixo, ou então quero te pagar muito baixo. Não, isso não. Isso é o que? Expectativa. Qual a expectativa que você tem também, né? Isso é a terceira etapa, estou adiantando um pouco. Mas a praticidade, qual é a questão da praticidade? É tipo, com quem eu estou lidando? Que ferramentas eu tenho? Que documentos eu tenho? Porque muitos de vocês, como a gente mencionou antes, a gente não está aqui só para fazer vocês ganharem tudo que merece, pelo esforço, pela complexidade que exerceram, mas também para resguardar aquilo, né, que vocês têm direito. Então, às vezes, tu não consegue garantir aquilo naquele dia. Poxa, eu trabalhei em excesso aqui. Eu fiz um trabalho que tinha mais valor e não estou recebendo adequadamente. Eu consigo recuperar isso hoje? Amanhã, mês que vem? Não. Mas eu não quero perder. Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar os documentos necessários, eu vou me munir das questões necessárias para que eu possa lá na frente, no momento posterior, chegar e falar, olha, a gente está encerrando aqui a nossa atividade, a nossa relação, e ficou pendente algumas coisas. É interessante isso que tu falou, porque nesses dois casos específicos, eles foram da mesma empresa. Como tu disse, o primeiro fechou um acordo. E o efeito dele ter fechado um acordo com a empresa fez com que as outras pessoas que trabalhavam lá começassem a se atentar. Sim. Se atentar. Viu que ele entrou com o processo e disse, caramba, é verdade. Isso que ele apontou aqui é verdade, eu não recebo. A minha situação não é regularizada. Sim. Inclusive, a nossa cliente posterior, né, que veio depois dele, disse, caramba, depois disso eu comecei a me atentar e criar provas. Eu comecei a pegar algumas planilhas. Que não foi brigar lá com... eu não fui lá e bati boca com ele. Não, eu comecei a me resguardar. Sim. Eu comecei a pegar ali um documento que provava que eu estava fazendo serviço, outro que dizia qual horário eu entrava e qual eu saía. Então, esse tipo de coisa, ele movimentou todo esse processo e fez com que ela conseguisse um resultado positivo lá. Muito bom, muito bom. Uma das coisas que tu falou, a questão do conhecimento específico, né? É muito bom a gente comentar isso, porque um dos casos, e não foi desse arquiteto, mas foi de uma engenheira, né? Ela veio procurar a gente
e ela trouxe um contrato que tinha com a empresa. Tá? Esse contrato, inclusive, ele é fornecido pelo um conselho, né? O conselho dela lá. Eu não posso falar porque os meus advogados me recomendaram não falar o nome do conselho, mas ele foi fornecido pelo conselho. Então, o conselho, basicamente, que ferrou O que entendeu? O conselho de engenharia, mas não tu disse pode... que foi o conselho de engenharia, você está falando. A engenharia e o conselho lá que ela... Pode Por ser. sinal, quando ela, disse quando que ela, foi- Mas é um conselho religioso. Existem vários conselhos. Existe conselho de que engenheiro agrônomo, tem ali também, né? o conselho profissional, Profissional, né? digamos assim. Forneceu o contrato pro empregador e o empregador deu ali falando, não, tá tudo certo, esse contrato é o que é para ser. E o contrato estava tudo errado. O contrato falava de uma prestação de serviço igual que nem um trabalhador de carteira assinada. Então veja só, imagine, se o conselho está te fornecendo isso, imagina o que você encontra por aí. Em sites aleatórios. E é curioso porque nesse caso, quando ela trouxe entre a gente, ela veio em tom de curiosidade. Falou assim, doutor, olha, eles me deram esse contrato e falaram que o próprio conselho que fez. Então eu só quero saber se está certo. Quando ela veio curiosa para saber e sobre a justificativa que eles deram para ela do porquê aquele contrato era legal. O que mostra total desconhecimento, né? Porque muitas vezes, gente, o direito, ele é como a profissão de vocês, a arquitetura e a engenharia. A gente chama de engenharia social, arquitetura social, tá? Então, muitas coisas influenciam em outras. Então, eu não posso fazer um projeto, né, de uma casa sem relacionar um projeto hidráulico, um projeto elétrico, enfim, com toda a dinâmica de como vai ser a funcionalidade, é uma residência, um empreendimento, o que é, né? Então, muitas vezes as questões se relacionam, né? As coisas se relacionam. E aí é nessa hora que o bicho pega, porque se tu não é da área especificamente, tu não entende o que aquilo vai influenciar. Então, por exemplo, tem gente que fala, eu sou contratualista, eu sou advogado geral, não, eu consigo, eu estudei tudo, não consigo fazer tudo. Só que vai chegar um momento que as coisas vão se relacionar. E se não tiver especificidade, tu não vai conseguir verificar, por exemplo, isso. Olha, tudo bem, eu entendo qual foi o teu raciocínio quando tu está falando isoladamente, mas quando eu junto aqui outra coisa, isso aqui vai dar problema, né? Essa casa vai cair. Então, basicamente, é assim que funciona. E é por isso que eu acho que vocês vão ter uma facilidade imensa agora olhando, porque o terceiro passo, né? O segundo passo, como eu falei, o primeiro é tu conhecer, que a gente vai mostrar para vocês. O segundo passo é ter praticidade para tu não te desgastar à toa. Não vou brigar com o meu chefe, não vou fazer. Não, também não vou cair na pilha ou cair em mito, né? Mito de não vou ter emprego, não vou ter, vou me desgastar. Não é igual nos filmes, como você, eu acho que já mostrou aí na tela, né? A imagem do nosso cliente. Eu não sei se a gente mostrou, acho que a gente até agora deve ter passado o resultado, né? Dos valores e alguns depoimentos. Mas se não passou, eu vou botar agora. Se já passou, eu vou revisitar. O nosso cliente fez a audiência dele no trânsito. No trânsito. Então, ele diz assim, não é igual no filme, tá? E quando a gente tem essa prática, nesse caso ele foi necessário, né, como a gente falou, no caso dele, trazendo o caso dele, foi um caso judicializável, mas nem todos vão precisar disso. A gente espera que com vocês nem todos necessitem disso, mas se necessitar, tu não vai deixar para lá imaginando que tu vai entrar num grande filme de debates e apontamentos e acusações. Não é assim que funciona, tá? E o terceiro ponto, né, o terceiro pilar, o primeiro é conhecimento, o outro é praticidade, tem documento, como tu falaste, a própria funcionária lá que o primeiro foi, epa, então se isso está errado é melhor eu ter uma prova de, a gente vai mostrar como é que isso foi feito, né, que isso que acontecia, não é uma prova de estar errado, a gente não precisa mostrar que está errado, a gente precisa mostrar o que acontecia, né, acontecia isso, eu trabalhava como arquiteto, trabalhava quantas horas, trabalhava tantas horas, como é que era a relação de vocês, era assim. Percebe? Eu não estou dizendo que está errado, tá certo? Estou dizendo como era. E essa que é a questão. É curioso quando tu falou da praticidade, porque quando as pessoas não entendem como funciona o processo, o que eu tenho que fazer, tem essa visão de filme, né? Que é um debate, isso aqui, um apontando o dedo na cara do outro. E quando chega, na verdade, em uma audiência, ela pode ser virtual, que acontece na maioria das vezes, mas eventualmente pode ser presencial, a pessoa se espanta. Porque ela chega, ela senta, aí de repente o juiz faz alguma piada e os outros dois advogados irem,
alguma coisa, um ambiente mais leve, aí a pessoa fica, meu Deus, mas eu vim aqui pra brigar. Mas não é isso. Eu vim pra O que vai brigar. ser debatido é Vai especificamente. de alguém que vai virar. Tô aqui, ó. A melhor coisa é tu receber. Não é tu gritar. O grito fica um negócio mais gritado pra casa. A pessoa fica, meu Deus, eu quero brigar, mas não é isso. Você vai relatar o que aconteceu, e vai se decidir ali e acabou, sabe? Não tem briga. É importante falar isso mesmo. Porque assim, vocês, né, que são pessoas que... Eu sou um pouco mais culto do que vocês. Né? Então, o que acontece? Caso você não saiba, está passando a reprise das empreguetes. Entendeu? E eu sou um cara antenado. Entendeu? Sou um cara extremamente antenado, sou um cara que está ali flutuando no meio. Vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. E está reprisando ali as empreguetes. E, assim, foi um pouquinho de relance. Eu passei, estava numa consulta médica, estava passando ali as empreguetes. E estava numa parte de tribunal. E a parte de tribunal era o seguinte, a pessoa era assim, era informal, uma das empreguetes lá, era informal. E no meio do julgamento, da instrução ali do processo, que vocês vão entender o que é, no meio da audiência, no meio da audiência, não, mas tem que ter, no meio da audiência, a novela retratou um seguinte ponto, a novela retratou que a pessoa que estava irregular, né, quebrou um objeto da casa da pessoa, né? E nesse meio tempo, a juíza falou que a juíza no meio do julgamento pegou e falou assim: você vai ter que pagar. Do nada. Tava rolando julgamento, isso tá rolando uma discussão. Isso tá rolando uma discussão. A empregadora tá gritando daqui e uma das empreguetes lá tá gritando daqui. E a juíza apontando pra empreguete lá, falando que realmente ela ia ter que pagar se ela quebrou, que ela ia acabar saindo de lá sem receber nada e com dívida. Então, quer dizer, aquilo ali é um total desserviço. Porque aquilo não existe, pessoal. Meu Deus, não existe. Primeiro que a pessoa não se comunica direto com você. Ela fala com o advogado fala com o juiz e o juiz fala com a outra parte. Não existe essa discussão, esse boca a boca. Principalmente em audiência virtual. Audiência virtual, quem é que vai falar agora? O juiz só vai ouvir aquela pessoa. Quem é que vai falar agora? O juiz só vai ouvir aquela pessoa. É algo tão tranquilo. A gente bota uma música ambiente aqui no escritório, a pessoa fica tranquila, come uma bolachinha, tá rolando audiência, acabou. Então não tem nada a ver com o que relatam, cara. Isso é importante. Não, total loucura. Eu acho que a gente até podia botar um takezinho. A gente até podia botar um takezinho de como não é. Sim. Entendeu? Muito bom. E outra coisa, troca lá pra mim, por favor. Então, assim, pessoal, já saltando aí pra gente aprofundar pro nosso caso concreto, né? Mostrar como é que é o jeito certo e o jeito errado de analisar a sua relação de trabalho, de verificar se você está recebendo tudo que é adequado. Então, a gente passou por essas três etapas, né? Que é conhecimento, que vocês vão entender agora, que a gente vai mostrar, né? O jeito certo de como fazer as coisas. Vocês entenderam que também não é necessário ficar discutindo, acho que isso ficou bem evidente, vocês vão ver como a gente resolveu o caso, né? E vão poder resolver muitos casos de vocês. E a individualização, o que é a individualização? É saber de você, né? Porque, tô falando com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo tem uma expectativa, o Salomão tem outra, eles têm ânimos diferentes. O Vitor Hugo, por exemplo, ele falou, eu quero porrada. Né? Então tá bom, a gente pode ali te dar um pouco disso, né? Tu quer ter a oportunidade de causar alguma coisa? Talvez a gente possa te oportunizar isso. Mas não, eu sou um cara tranquilão, quero calma. Vamos só dentro daquilo que é o que é justo. Sempre vai ser dentro do que é justo, tá? Nunca você vai receber além do que é justo. A justiça, ela é literal mesmo, é justiça. Então vai ser aquilo, não vai extrapolar, não vai ter como, tá? Não vai ser dessa forma, vocês vão ver como é que funciona. Então essa individualização é de cada pessoa.
Um prefere vir aqui, outro a gente atendeu em São Paulo, não tem como fazer presencial, mas a gente vai fazer o máximo de dinâmica para você se tornar confortável. Tem gente que gosta de falar, né, em vídeo, a gente vai conversar. Então, vocês perceberam que existe várias possibilidades de resolver um problema, né? E que a gente consegue individualizar. E vocês vão conhecer aqui diversas estratégias para isso, para colocar dentro do seu ambiente, dentro daquilo que você se sente confortável, para buscar aquilo que você tem direito, né? Desmistificando muita coisa e mostrando para vocês como é que a gente faz esse passo cada vez. Cada pedido a gente faz uma coisa diferente. E como a gente mostrou, alguns vocês vão fazer extrajudicialmente, ou seja, vão resolver sozinho, só por saber, só por entender como é que consegue, só como conseguir resguardar lá na frente vai facilitar. Porque olha só a facilitação, como o Vitor Hugo mencionou aqui no caso prático que a gente vai aprofundar agora. Ela soube das situações que estavam acontecendo, né, pelo processo, e a partir disso ela conseguiu se munir de prova, fez com que o processo dela fosse extremamente tranquilo e ela recebesse aquilo de forma tranquila, quase como uma cobrança. Olha, aconteceu isso, eu quero cobrar. Tá? Eu estava mandando pagar. Olha, vamos lá cobrar. Então, olha como é o ponto. O conhecimento, às vezes, ele não resolve ali na hora, mas ele facilita que se resolva muito mais rápido, de maneira muito mais célere. Então, essa é a metodologia. E toda vez que vocês pensarem assim, mas ficou difícil, que eu não acho que vai ser difícil para vocês que trabalham com uma atividade complexa e entendem dessa arquitetura, das relações das coisas, acredito que vai ser fácil para vocês agora que a gente vai entrar no caso concreto, mas principalmente o que eu quero que vocês tenham noção é que vocês vão conseguir facilitar a vida de vocês, né, em relação a todas as cobranças que a gente vai fazer, vão ver ali o jeito certo de fazer as coisas e não vão se desgastar, né? Vão conseguir conquistar aquilo que merecem, daquilo que exerceram, daquilo que trabalharam. E se tiver alguma dificuldade, mas eu não quero fazer isso só, né? Não é só, tipo assim, então tem que ajuizar preciso ajuizar uma demanda para ter o apoio de vocês? Não, não precisa. É só mandar um WhatsApp. Tu mandou o WhatsApp, a gente vai fazer esse passo a passo contigo. A gente só está antecipando para vocês terem conhecimento, para facilitar, porque, por exemplo, quando essa cliente chegou com a gente não falou com ela antecipadamente. Só que ela já ouviu falar, já soube, já estruturou. Quando chegou, já tinha muita coisa adiantada. E isso facilitou muito a vida dela, facilitou que a gente seja mais célere respondendo ela, né? Falem com a gente. Estou com dúvida, estou com emergência, não dá para ver o episódio, já estou agoniado. Tem gente que é mais ansiosa que outros, né? Então, estou mais ansioso, não tem problema, pode mandar o WhatsApp, a gente vai responder no mesmo dia. Vai entender a sua relação de trabalho. Só tenha um pouco de paciência com a gente, tá? Porque tem que responder bastante pessoas. Então, é o nosso número ali, vai estar a gente sempre fiscalizando para vocês não caírem em nenhuma outra página. Então, vocês vão falar com a gente vai responder. Se não for um de nós que vai falar com vocês, que normalmente não é, mas a pessoa está treinada para fazer esse passo a passo, e se ela tiver alguma dúvida, ela vai falar com a gente vai falar, olha, vai fazer isso, vai fazer assado, vai esclarecer isso para ela, e muitas vezes isso já vai responder especificamente aquela tua ansiedade que tu tem, né? As estratégias que tu pode utilizar, e já vai resolver teu problema. Então a gente está dando conhecimento, mas está dando um apoio também, um suporte, é importante que vocês saibam. Clica aí, chama no WhatsApp, que a gente vai conseguir dar esse suporte para vocês, para que vocês consigam alcançar o que merecem, né? E a gente vai agora aprofundar, no caso, já falar principalmente dos principais, por exemplo, existem 5 principais ali direitos que são negligenciados dos arquitetos, né? Principalmente MEI. Eu sou MEI. Quando o cara chega, ele fala que ele é MEI, já me dá um frio na espinha. O pior de tudo é o que mandaram eu ser MEI. O mandaram eu ser MEI é muito bom. Eu não tinha uma MEI, mas mandaram o seu MEI para me contratarem. Esse daí é o melhor de todos. Porque, querendo ou não, a gente já sabe que começa irregular, né? Sim, já desde do não, início. Tu tens que ser MEI. Como assim? Como assim? Porque pra gente não precisar assinar tua carteira, ou pra gente poder, questão aqui da empresa, a pessoa não sabe explicar o porquê que tem que ser MEI. Entendeu? Por que tem que ser MEI? Isso é lógica. Tá entendendo? Por quê? Não, poder trabalhar aqui é quando vai ver a atividade dele. Não é uma atividade que ele iria precisar emitir nota fiscal, não é algo, um produto dele, não é um produto ou serviço dele, então não teria lógica ter aquele MEI, então tu já sabe que realmente está errado. Né? Os outros, autônomo, né? A pessoa é autônoma, a pessoa prestador de serviço, às vezes até assinou a carteira, ou então regularizou, porém
não tem ali todas as garantias, né? Não está recebendo da forma como deveria ser pela complexidade do trabalho que ela presta. Né? A gente já teve o caso lá, tu não é arquiteto, tu é paisagista, né? Então a pessoa exercia a atividade com a complexidade de arquiteto, né? Foi contratada porque era arquiteto e não estava recebendo conforme a sua qualificação, conforme a prestação. E os outros direitos que a gente tem, que a gente vai passar muito rápido aqui para poder aprofundar ponto a ponto eles no caso concreto de vocês, de arquiteto e da arquiteta, por exemplo, hora extra. Porque, como o Salomão falou, a gente imagina muito que hora extra é aquele cara que está ali dentro do escritório. Mas, pô, se ele tem que sair dali e continuar o projeto na casa dele, porque o escritório vai fechar, ou então, ele está fazendo projeto, chega lá na construtora, vai lá para a obra, depois vai para... Então, esses trânsitos todos diários são contabilizados, fim de semana, contato de WhatsApp para explicar. E aí, como é que tá a hora? Vai lá, fala com o cliente, fala com um monte de gente, não para nunca, né? O cara tá full time. Então, isso também gera hora extra. Às vezes, o cara tá no cargo de coordenação, muito fácil. Sim. Porque, pô, tu é o arquiteto, então, o cara que comanda a obra. Tu manda logo no carro, tu começa a comandar todo mundo e não recebe por cargo de direção. Isso é um ponto importante, porque apesar da gente falar, você foi contratado como MEI, você foi contratado como prestador de serviço, e está errado. Mas como é que eu faço para entender o certo? Como é que eu sei que, na verdade, me contrataram como MEI e eu sou um empregado? É porque, na verdade, a CLT diz quem é empregado. Ela vai falar o seguinte, no artigo 3º, ouçam bem. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência desse mediante salário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se você tem um horário a cumprir, se você recebe um salário fixo no mês, se você trabalha conforme as ordens do empregador e da forma que esse empregador quer, e se você precisa você mesmo fazer esse trabalho e não pode delegar para ninguém, isso quer dizer que você é um empregado. Isso quer dizer que você não é um prestador de serviços, isso quer dizer que você não é MEI, você é um empregado e deve receber e ser reconhecido como se empregado fosse. E a gente vai falar aqui já em relação ao aprofundamento dessa questão de quando você é um empregado ou quando você é MEI, por que usa esse MEI? A gente já vai falar também, porque olha, essa lei caracteriza o empregado como o Vitor Hugo mostrou, né? Mas a gente vai traduzir esse artigo aí que a gente colocou até na tela para vocês lerem com ele. Vou manter aí para vocês continuarem lendo. Mas a grande questão é, vocês vão perceber na prática, né, como é que isso se desenvolve. Porque às vezes até teu contrato é válido. Pode começar como MEI. Tu pode atuar como MEI, tu pode atuar como prestador, tu pode atuar como associado. Esses contratos são válidos. Só que em determinados momentos se transforma e aquilo passa a se tornar uma coisa equivocada. Era para ser de uma forma, acabou se tornando outra. Ou então a pessoa já começa a errar desde o início e aquele contrato ali não representa a realidade. A gente vai falar sobre Cada isso. Situação é uma situação. É uma situação. Você, com esse conhecimento, vai fazer com que cada um entenda onde é que eu estou inserido. Sim. Será que esse contrato meio tá certo mesmo? Prestação tá certo? Então vocês vão conseguir ver isso e vão conseguir analisar. Não, eu me caracterizo muito mais com um empregado, do que com MEI. Então essa é uma das primeiras, é a primeira violação, né? Acho que a primeira violação maior é essa. É fazer contratos que não sejam reais. O contrato começou de um jeito, depois mudou para outro. Aí o cara começa a fazer hora extra, tá em coordenação, não recebe adequado, não recebe conforme deveria, porque o trabalho dele tem uma complexidade que tem um salário que deveria receber, não recebe. E aí isso decorre também nas verbas do trabalho, né? Quando vai receber as verbas trabalhistas. Então, isso aqui, tudo que a gente está mostrando para vocês, são valores. Isso se transforma em valores que vocês não estão recebendo. E quando tu não está recebendo algo, imagina vocês, né? Como a gente falou, agora fica mais matemático para vocês aí que são de exatas, né? O porquê de, por exemplo, um recebeu uma coisa de 70 mil, a outra continuou, fez um processo de 180. Ela tinha o dobro de período, né? E irregularidades diferentes, que a gente vai até trazer umas bem atípicas que eu achei boa, aquela da insalubridade lá que a gente falou. Então, a grande questão é, isso que ele não está recebendo, imagina que ele não está recebendo hoje, amanhã, depois de amanhã, isso vai se acumulando. Não pode deixar acumular muito, porque depois de um certo prazo a gente não consegue cobrar, que a Justiça do Trabalho limita, né? Mas essa aqui é a grande questão. Vocês começam a compreender que são valores que vão se somando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, e aí a gente chega nesse valor que é aquilo que tu desempenhou e por muito tempo não recebeu. Então são valores e são análises, cada um desses a gente faz a mesma análise. A gente não falou para vocês, olha, por exemplo, o Vitor Hugo falou aqui, como é que a gente faz para cobrar, né, por esse trabalho? Você está se comportando como empregado, tem que receber como empregado.
Então, se eu estou me comportando como empregado, tenho que receber como empregado, por que eu tenho que receber como empregado? Olha, porque eu acabei de ver o artigo, olha o conhecimento. Só que não é só o conhecimento, porque esse artigo, como a gente falou, todo mundo que é advogado vai saber esse artigo. Esse artigo aqui todo mundo vai saber. Tá? Isso não é nada novo para vocês. Porém, analisar especificamente no caso concreto, né, com demandas repetitivas como a gente tem, com situações dessas repetidamente que a gente tem que lidar, traz a especificidade que a gente consegue dar segurança para vocês e falar, olha, esse aqui realmente você está lendo certo, você é o empregado. Exatamente. A gente percebe isso não só pela leitura da lei seca, como tu disse, qualquer advogado pode fazer isso, mas de entender como a justiça tem compreendido esses casos onde o arquiteto trabalha, ele tem todas as questões dos requisitos de emprego e não é um empregado, né? Não é no dia a dia, né? O empregador dele não entende ele como um empregado. E como garantir também. Sim. Ponto 2. Exatamente. Perfeito. Antes da gente entrar no ponto 2, é importante vocês falarem isso, porque assim, quando a gente está falando de empregados, especificamente o empregado arquiteto, eu queria fazer um joguinho aqui contigo. Abre a tua calculadora aí. Na hora. E lá. Para quem não sabe, eu sou um entusiasta da arquitetura. Eu que sou responsável por ficar movendo os móveis de lugar no escritório de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Então, por mim, a gente levantava muro, derrubava muro. Então... Meses ou dias? Às vezes media. Às vezes é uma coisa, se não ficou bacana, eu vou lá e vou mudar. Mas assim, imagine, é Feng Shui. Imagine, é barulho do progresso. Quando ele reclama, eu falo isso. Que, barulheira martelada. Cara, isso é o barulho, é música do progresso. É diferente. E eu, como um arquiteto que sou de alma, se eu fosse contratado hoje, eu ia ter que receber 6 vezes o salário mínimo. Quanto é que dá isso aí? Vai lá, salário mínimo. 1.412 vezes 6. 8.472. 8.472. A gente está falando aqui sobre um processo de 70 mil. Tá? Meu Deus, 70 mil é muito. E isso entra no que tu falaste agora da questão do tempo e as irregularidades que é o que fazem somar. Imagina que o arquiteto ele trabalha 8 horas por dia. Detalhe, isso daí é para 6 horas diárias, certo? 6 horas diárias. 6 horas diárias. Agora, tu imagina que o arquiteto trabalha aquelas 6 horas ali, mas ele recebe 5 mil, né? Sim. Diminui aí 5 mil. Vamos lá. Menos 5 mil. 3.472. Se ele trabalhar 2 anos, vezes 24. Vezes 24. 83.328. Esses 83 mil é só a diferença de salário. Sem contar. Agora eu vou fazer uma indagação aqui. Me conta o arquiteto que tu conheces que trabalha só 6 horas por dia. Me conta o arquiteto que tu conheces que trabalha sem fazer hora extra. Entendeu? E me conta o arquiteto que tu conheces que recebe mais de 5, 6 mil reais ali dentro de um estúdio de arquitetura, por exemplo. Pouquíssimos. Dentro de uma construtora também. São pouquíssimos. Então as irregularidades elas são brutais. Brutais. Porque isso daí que eu estou falando é a diferença de salário. Isso que a gente somou aqui agora. Em 2 anos só de trabalho. Em 2 anos só de trabalho. De um arquiteto que trabalha 6 horas. 6 horas. Agora tu soma as irregularidades para 8 horas. Porque existe uma escala. Quanto mais horas, mais ele recebe. Sim. Entendeu? Aí tu bota isso. A diferença de salário no 13º. A diferença de salário em férias. FGTS. A diferença de salário em toda a cadeia ali de trabalho dele. E isso dá um valor brutal. Então, meu Deus, 70 mil é muito. Não é todo mundo que consegue isso. 70 mil não é muito. Sim. Não é 70 muito. mil não é muito. Sim. A grande maioria dos arquitetos, com o período deles de trabalho, tranquilamente bate tudo ali. Tranquilamente. Sim. Não precisa de algo extraordinário, não. É um arquiteto normal, de um trabalho normal, tranquilamente chega nesse momento. O que precisa mesmo é a vontade de buscar aquilo que tu merece, né? Reconhecer que tu merece aquilo, porque como a gente disse, isso não é a gente que está falando, né? A Constituição Federal que fala, tem que receber pela complexidade do teu trabalho.
Então, se definiram esse valor para o arquiteto, é porque a complexidade do trabalho dele, né, engaja esse tipo de remuneração. Entender também que a lei ela é uma injeção de Sim. autoestima para o próprio arquiteto, Sim. de entender que aquele trabalho dele é complexo e ele merece. Só eu sei o trabalho. É verdade. E assim, pessoal, a gente ventilou aqui, né, 5 desses, a gente já aprofundou aqui um pouco de diferença salarial, mas assim, vamos expor o caso concreto desses dois, tá? Obviamente, guardando os devidos sigilos, né, em relação às pessoas, em relação às partes, até a construtora, né, a gente vai guardar o sigilo de todo mundo. Infelizmente, E a a fofoca gente vai ser pela metade. a fofoca um pouco pela metade, a gente não vai contar. Porém, né, gente, a gente vai mostrar para vocês quando é que, porque, por exemplo, então tem gente que fala assim, meu Deus, então eu já tenho esse valor, você vai conseguir avaliar agora. Por quê? Porque como a gente mencionou, existem contratos que são válidos. Existem contratos MEI que vai fazer com que tu possa combinar um valor de projeto menor, né? Porque, eu tô cobrando pelo projeto, né, pelo meu trabalho hora. Então não tô atuando ali como arquiteto, eu realmente tenho esse contrato. E eu não pareço muito com essa situação. Ou então pareço, mas estou achando estranho. Por que há essa estranheza? Né? E aqui a gente vai de novo passar por essas 3 etapas que a gente mencionou. Ter o conhecimento, levar, como garantir ele, né? Porque eu tenho esse direito, como a gente estava mencionando aqui para vocês. Eu tenho esse direito. Mas como é que eu faço para buscar? Como é que eu vou garantir que eu receba esse valor que tu está me falando, que eu tenho direito para receber? Né? Eu entendi que eu tenho esse direito. Tu já me falou dessa lei, já mostrou que eu parei disso daqui, não sou muito MEI, não sou muito autônomo, mas como é que eu garanto? Né? Por exemplo, a diferença salarial, a gente vai entrar ela no segundo momento, mas é basicamente, como a gente disse, mostrar a realidade. Como é que eu mostro a realidade de quanto eu recebi essa coisa? Contra-cheque, Pix, né? Recibo. Hoje em né? dia se torna até mais fácil, né? Mais Com as fácil. formas de transação bancária. Antigamente, pessoal, a gente fala muito na justiça do trabalho de testemunha. Aí, de novo, a especificidade, né? Como é a diferença. Tem muita gente que fala assim, testemunha. Essa cliente não teve testemunha. Sim, e acha que se não tiver testemunha, tudo acabou. Isso é uma coisa do passado. Tá? Por quê? Porque quando a gente estava lá na faculdade, a gente já aprendeu isso. A gente estava na faculdade, né? Já faz um bom tempo. Não parece, mas já faz 8 anos. E aí, quando eu estava lá na faculdade, né? Bota aí mais, né? De 8 anos, porque direito trabalho ali pelo final, meio. A gente aprende que a testemunha é uma prova muito relevante na justiça do trabalho, porque exatamente pelo que a gente vai falar agora, né? No caso do MEI, do prestador de serviço e autônomo. Por quê? Porque existe mais um artigo, tá? Vocês têm que entender que a lei a gente já está prevendo tudo o que vai acontecer. Os problemas, eles se repetem. Então, o que a lei diz, esse artigo 9 aí, Vitor? Vamos lá. Artigo 9 da CLT. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos nessa presente consolidação. Vou traduzir para vocês o que está sendo falado aí, né? O que foi lido? O que foi esse palavrão aí enorme que ele falou? O nome, com certeza, de um presidente de antigamente. Mas o que é isso, gente? Ele está falando o seguinte: não importa o que tu fizer, parceiro. Tu pode me chamar do que tu quiser. Tu pode me chamar de empresário, de Silvio Santos, né? De empreendedor, de leão, né? De qualquer coisa. Pode me dar o nome que tu quiser. Tu pode escrever no papel o que tu quiser, tá? Mas se na prática, na realidade, no dia a dia, tu te comporta como empregado, eu me comporto como empregado, tu me cobra como se eu me comportasse como empregado, e tu te comporta como chefe na minha frente, me cobrando como chefe, se tornando meu chefe, me dá subordinação. Um dos grandes pontos é, eu sou subordinado a ti, porque empresa, gente, não manda em outra. Tá? Claro que tem empresas grandes que podem ali conduzir a discussão, olha, mas não manda. O que acontece lá dentro fica lá dentro. Sei que, por exemplo, se vocês contratam a gente no escritório, tem como tu falar assim, eu só quero se for Vitor Hugo? Não tem como. Porque é uma atribuição nossa. Eleger quem é que vai fazer essa função. Eleger quem é que vai fazer esse trabalho, quem vai ir lá na frente. Então, vai eu. Aí chega o nosso cliente, não quero. Não quero. Pode ser que a gente converse sobre isso. Mas tu não manda. Né? A gente está aqui organizando. Por quê? Porque a metodologia vai se entregar, a qualidade vai se entregar, o trabalho vai ser prestado da forma como a gente estipulou para alcançar o melhor resultado. E a gente sabe o que a gente precisa aqui entre nós para alcançar esse melhor resultado. A gente conhece a metodologia frente e costa. Então, se eu posso fazer isso, me fazer substituir,
Isso já mostra que a gente está realmente numa relação em que existem dois empresários. Porque quando fala MEI, fala empresário. Tá? Não precisa ter MEI para ser empresário. Por isso que é a grande questão. Tem que ter MEI. Meu amigo, se eu sou empresário, não precisa nem de MEI. Eu posso ser empresário informal. Então, não tem problema nenhum. Tá? Então, autônomo. Eu sou realmente autônomo. Eu tenho essa característica. A característica é essa. Eu tenho essa liberdade. Então, quanto menos liberdade eu tenho, mais eu me aproximo. Se eu pergunto para um amigo meu que é só tu virar para um amigo teu e falar assim: como é teu trabalho lá? Tu trabalha, tu é empregada? Como é o dia a dia? Tu olha para ti e fala: é parecido com o dele ou é parecido com o empresário? Isso mostra muito. Então, esse artigo veio para dizer isso. Por quê? Porque isso não é de hoje. Que as empresas, que as consultoras, que os escritórios, que não é só empresa de arquitetura, gente. Isso aqui vale para todo mundo. Né? Qualquer empresa que tu tenha, eu vou contratar esse cara e vou fazer um CNPJ. Mas por que de acho? Aí eu vou fazer a relação aqui para vocês entenderem. Por que inventaram isso? Porque vocês, como a gente falou, conhecimento específico. É isso que a gente está trazendo para vocês. E prático. Né? Se é assim, Índigo. Se é assim, Vitor Hugo Salomão. Por que me trazem um contrato de CNPJ? Quem foi que inventou essa loucura? Foi o advogado. Eu tenho certeza absoluta que foi o advogado. Por quê? Porque o artigo que o Vitor Hugo leu anteriormente, percebe a relação. Olha como ele se relaciona. É isso que a gente está falando, é uma arquitetura. O artigo diz o quê? Uma pessoa física inicia... O que é empregada? É uma pessoa física que presta serviço não eventual. Ou seja, é uma pessoa que vai lá para o trabalho todo dia. Que vai lá para o trabalho 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Tem uma carga horária. Não é de vez em quando. Não é uma hora, vem quando quer. Não, é uma pessoa que está indo lá. Contam com ela naquele escritório. Contam com ela naquela construtora. Né, com a jornada que combinaram. Então é uma pessoa física. Aí vem um advogado. Abençoado, para não dizer outra coisa. E falou assim... então vamos fazer um MEI para ele? Porque aí não é a pessoa física que está indo, é a pessoa jurídica. Por que isso não colou? Porque esse artigo 9 responde isso. Ele fala, não adianta tu fazer contrato falso para não se aplicar, para que tu não pague aquilo que essa pessoa, que este empregado merece. E aí por isso que vem a realidade, vamos ver como era de fato. Não quero dar esse documento não, quero ver como é que era a situação de fato. E aí antes tinha que ter testemunha, né? Por quê? Porque antes, gente, na época lá da faculdade não tinha Pix, não tinha celular, nem todo mundo tinha celular na mão. Agora cada um tem um celular na mão. Eu não tinha. Pra tu ganhar um celular, tinha que ter grana. Uma coisa curiosa disso que tu falou é porque, por exemplo, quando as empresas vão se defender disso que a gente traz, né? Levou até o juiz e mostrou que a situação ocorria de um jeito. Quando as empresas vão se defender, a defesa delas vem cheio de documentos enormes falando que eles tinham dito que era um MEI, que era um autônomo e não sei o quê. Mas como era na realidade? Não era assim. Aí o que acontece com esses documentos? Eu não sei o documento. É isso. Olha só. Não era assim, não. Não era assim que acontecia. Tá bom, então não vai de nada. Não. Uma loucura. Mas isso só ressalta a importância desse evento. Eu realmente estou muito animado com o resultado desse evento, porque, cara, não tem nada mais gostoso do que quando as pessoas falam. Querendo comprar um carro As pessoas falam com a gente. As pessoas falam com a gente no WhatsApp e o cara vem já totalmente consciente. Ele chega assim, olha, eu trabalhava como arquiteto, tinha contrato, mas na realidade eu trabalhava igual um empregado. Eu trabalhava todo dia, eu tinha hora, eu tinha meta. Eu tinha meta dentro do tempo. Eu tinha meta para bater. Eu tinha férias, eu tinha 13º, a pessoa tinha tudo. E ela fala assim, e olha, tem foto minha no Instagram da empresa, dizendo que eu sou engenheiro. Tem foto minha em várias obras, dizendo que eu sou o engenheiro responsável. Eu assinei como engenheiro responsável em várias e várias obras da empresa. E a pessoa vem e relata isso. Então ela tem consciência. E esse evento é para trazer isso. Aí a gente fala de testemunha. É dispensável a testemunha nesse caso? Possivelmente. Porque a própria empresa está dizendo nas suas mídias sociais, nos seus documentos, que a pessoa é empregada. Nesse nosso caso concreto, por sinal, é curioso.
A empresa falava que não era empregado, de forma alguma. Era uma empresa que prestava serviço dentro da empresa deles, né? Só que no site da empresa, o arquiteto era apresentado como coordenador de projeto. Como tu pode ser o coordenador de projeto, uma pessoa imprescindível dentro da empresa, e tu não é um empregado da empresa? Isso é de outro mundo. Viu? Cara, e assim, o Salomão falou agora dessas documentações, né, gente? Para vocês verem, a documentação, ela entra no segundo passo ali que a gente tem. Primeiro é conhecer teu direito, o segundo, a documentação é para validar, para falar, olha, chefe, estou exercendo essa função de coordenador, eu não deveria receber como coordenador. Olha a documentação, não precisa de nada, está ali o print da, da internet, né, do site, do contra-cheque que ela recebe e tudo mais. Só que, às vezes, a testemunha ainda vai ser válida. Porque, será que vai ser válida? Por que o Salomão deixou essa ressalva? Talvez não. Ele está inseguro? Não. É porque, por exemplo, no nosso caso aí da, da arquiteta que ganhou os 180, que está na sentença com 180 mil, né? Pode vir aí a majorar. Qual é essa questão? Teve um pedido lá que a gente não levou, né? Que foi o pedido da insalubridade. Por quê? Porque o pedido da insalubridade, ele ia demandar testemunha. Não tinha nem como ser perícia. Olha como é atípico. E aí, de novo, cada pedido que a gente faz, cada direito que a gente vai buscar, a gente faz essas 3 escadinhas. O que a lei diz, o que as decisões dizem, o que essa situação prática, como é que é. Como é que eu garanto? Qual é o documento que eu garanto? Às vezes não é documento, às vezes vai ser testemunha. Tá? Então, por exemplo, dentro de uma demanda, dentro da relação de vocês, tem vários direitos. Alguns deles você com documento já garante. Né? Olha, eu exerci essa função mesmo de arquiteto, tem prova, está aqui a foto, está aqui o site, está aqui o meu contra-cheque, está aqui vídeo, está aqui meus projetos, está aqui minha assinatura. Então, tu fez esse projeto, então tu tem que receber como arquiteto. Não tem discussão. Aí mostra quanto tu pagava, que eu recebia de fato, né? Então, tudo bem. Mas dentro dessa tua mesma relação, pode acontecer o que acontecia com ela. Por exemplo, o que acontecia com ela? Por que a gente pediu insalubridade? Ela ficava numa sala que era um estúdio e o cara fumava. Num ambiente fechado. Fechado. Ficava fumando lá, o dono ficava fumando. Então, a gente pediu insalubridade. Só que o que aconteceu? Ela não conseguiu uma testemunha para provar isso. E se manda um perito lá, o que o perito ele ia fazer? Ele ia fumar. não fuma. Não, Tá aqui, ó. Tá vendo? Não tem fumo. Então não tinha como fazer dessa forma. Tinha que ser. Jogou um borrar. Tinha que ser uma. Saiu da sala, tinha que ser uma testemunha para comprovar. E ela não conseguiu esse ponto, né? Mas percebam, se fosse algo que tivesse uma câmera, e ela tinha uma câmera, ela tinha um celular para filmar. Só que, claro, de novo, entra naquela questão que a gente falou para vocês. Não vão fazer coisas que possam gerar conflito para vocês. Então, vamos lá. Eu estou fazendo uma jornada, eu assino uma folha de ponto diferente. Eu vou brigar com o meu chefe? Não. Eu vou fazer uma onda de dizer que eu não vou assinar, fazer uma guerra? Não vou. Por quê? Porque se ele decidiu que ele não vai te pagar ali na hora, não vai adiantar. Tu vai pegar o celular e vai registrar. Mas tu vai registrar todo dia? Não precisa disso. Registra quando possível, quando não for conflituoso, porque tu não vai pegar na frente dele, peraí que eu vou tirar uma foto. É mesmo que chamar ele pra porrada. Então tu não vai fazer isso, tá? Tu pode gravar, então todas essas coisas a gente tem que falar pra vocês, não é pra vocês se entrarem no personagem de detetive, o espião, voltar aqui, porque isso não é, como eu disse, não é filme, então a gente pode ir por outros meios. E tô com receio. Tem outros meios além desse? Fala com a gente no WhatsApp de novo. Isso é muito bom ressaltar. Porque cada pedido desse que a gente faz é essa escadinha. Vamos ver a praticidade, vamos ver como é a relação, vamos ver se conversando com ele tu consegue receber, né? Se a gente conseguir isso, se não consegue, se a gente tem que judicializar, qual é a maneira de fazer isso ser mais fácil possível? A gente encerre no acordo, né? Como é que a gente consegue? Porque para fazer um acordo bom, como foi no caso desse rapaz que tu conseguiu lá, que tu guiou esse processo, o que foi necessário? Fazer uma boa ação, com uma boa documentação. Ele tinha até menos que a mulher, então conseguiu mais documentação. Isso faz o processo ser mais rápido, ser mais sólido, ser muito mais tranquilo. Então, cada etapa dessa visa esse objetivo. E como a gente falou para vocês, é relacional a coisa, por isso que precisa de prática. Então, não é só caracterizar o empregado. É tipo, isso aqui que eles usaram de forma falsa, não vale, ou isso vale? Essa análise que a gente está aqui para fazer, para mostrar para vocês que exige. Vocês têm esse direito, né? Porque muitas das pessoas que procuram a gente não sabem que tem. E quando sabe que tem, não sabe como fazer para conseguir. E depois a gente vai individualizar vendo o contexto de cada um.
Então, esse que é o passo a passo do APG, de apoio ao trabalhador, é tu entender esses direitos, né? E vai fazer isso com todos. Qual a lei, qual o documento que eu consigo provar, qual o meio que eu consigo e quais estratégias eu vou conseguir para garantir. E se eu não garantir agora, como eu vou guardar para que lá na frente eu não perca? E aí a gente chega no objetivo daqui da gente, que é receber tudo que tu merece, e resguardar também. Se eu não consigo receber agora, eu vou resguardar, né? E conhecimento válido, prático, para que tu não caia nessas ciladas, né? Tipo, de novo, olha a diferença. Hora extra, o cara que não é da área vai falar uma coisa. O cara que é específico vai falar qual é a tua profissão, vai ser relevante. Não vai ser vago. Não vai pegar uma Constituição, uma hora dessa, ele pega a Constituição. Porque para quem não conhece, ele pega a Constituição e fala assim, olha, tá aqui, ó, 8 horas, isso que é hora extra. Não, meu amigo, não é assim que faz. Porque tem outras normas que têm que ser levadas em consideração. Então, para quem não é da área, como tu falou, o arquiteto não é obrigado vocês saberem disso, mas vocês não precisam saber, né? Isso é importante vocês saberem para vocês se valorizarem, para valorizarem a categoria de vocês, para que vocês possam resguardar lá na frente. Quanto mais saber, melhor. Mas se, Lima, tenho dúvida, estou com dúvida, manda um WhatsApp. Porque esse processo a gente está antecipando para vocês terem essa habilidade, mas a gente está aqui para falar com vocês. A advocacia, ela não é esse afastamento, não é o que vocês veem na televisão, não é o que vocês veem nos Estados Unidos, não é o que vocês veem... Parece que o advogado está em outro lugar e tu não consegue chegar nele. Não, aqui a gente está próximo, você pode ter contato direto com a gente. Show, é importante isso, porque essa proximidade ela é fundamental para sempre estar nesses pontos, né? Eu não estou em dúvida se eu sou empregado. Você já aprendeu que MEI, que Isso você garante que tu não tem esse direito. não tem esse direito. Manda o WhatsApp, pergunta. Eu estou com essa dúvida aqui. As pessoas têm esse receio de perguntar porque acha que está extrapolando o limite. Mas tu não vai me obrigar. Tu não vai me obrigar a entrar com ação, não vai. Não. Tira essa dúvida. Olha lá. Começamos com a qualificação. Quem é empregado? A gente já falou aqui. Então não interessa se você é MEI, se você é autônomo, se você é. Quais documentos eu preciso? Também acabamos de falar, você tem que ter um foco, não adianta, você não precisa gastar energia discutindo, você precisa conseguir os seus documentos, você precisa conseguir a documentação certa. Estou em dúvida, não tenho testemunha. Calma. Manda um WhatsApp. Manda um zap. Sim. Sim. Entendeu? Manda um zap aí. O meu colega entrou com o processo, mas o dele deu todo errado. Calma, cada caso é um caso. Sim. Resumidamente é isso. Qualificação, provas, e cada caso é um caso. Às vezes ele foi também mal assessorado. Sim. Então, essa questão da individualização, a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento que a gente já está entregando aqui, ela também é muito importante. E a gente faz esse filtro muito bem, porque realmente é algo específico, né? E entender isso tudo que a gente passou nesse evento vai completamente mudar a vida de vocês, a forma como vocês enxergam o trabalho e se enxergam dentro desse ambiente de trabalho. E vai permitir que vocês gostem mais, né, da função, da atividade. Mas assim, pessoal, não acabou aqui, tá? Nosso evento, até tira lá para mim essas novas etapas. A gente guardou aqui, tá? Só para vocês entenderem o que tem aqui. É porque a gente não queria deixar nada de fora daquilo que a gente considera que é importante para vocês. Então, se é importante, a gente tem que colocar no evento, porque assim, se a gente contar só com a nossa memória, né, a gente pode acabar não falando, não expondo para vocês. E a gente expôs aqui no improviso a questão da hora extra, as etapas, mas a gente mostrou passo a passo, por exemplo, em relação a por que o MEI tem direito, por que o autônomo tem direito, por que o prestador de serviço tem direito. A gente mostrou esse passo a passo, né, como é que a gente avalia, faz documento, pede o direito, como é que a gente cobra a diferença de salário, né? O Salomão fez até matematicamente aqui para vocês, mostrando por que essa diferença, por que dá esses valores que não está fora do universo de vocês, né? E que vocês merecem isso, vocês têm que vestir essa valorização. Eu mereço, não estou pedindo algo além do que eu mereço, né? É dentro daquilo que está das minhas atribuições. Então, tudo isso que a gente trouxe para vocês não deu para a gente abordar todos, né, de forma detalhe por detalhe, mas isso não significa que vai ser abandonado, porque aqui a gente queria mostrar como é a metodologia, como ela segue, como a gente organizou
para atender vocês, como a gente está disposto a ajudar vocês para que vocês identifiquem uma relação de trabalho saudável, né, para que vocês contribuam com o colega de vocês, compartilhem, porque isso é uma meta, gente. As pessoas, olha como funciona. Vocês estão no meio de obras, vocês estão no meio de projetos, vocês sabem o quanto as pessoas investem em coisas levianas nesse tipo de atividade. Às vezes o cara quer uma pia e ele tá cagando se ele vai pagar 100 mil conto naquela pia. Ele não tá nem aí, entendeu? E aí a gente pensa, a gente tem que economizar no projeto. Eu vou economizar no arquiteto, eu vou economizar vamos economizar para o projeto ficar mais barato para esse fulano que não tá nem aí, para essa obra que vale trilhões, né? Vamos economizar onde? No arquiteto. Na remuneração do arquiteto. Isso é completamente ilógico, tá? Vamos economizar em outros pontos, vamos dar qualidade para esse cara, até para ele gerar um valor. Vocês sabem, vocês entendem a arquitetura do que é vocês estarem trabalhando com conforto para gerar, inclusive, economia. Eu quero uma obra econômica, então me dê tempo. Eu quero uma obra que ela vai me gerar o valor, que vai me gerar o resultado da forma que eu quero, então me dê tempo, me dê qualidade. Porque aí eu vou conseguir pensar, eu vou conseguir trabalhar de uma forma específica. Entendeu? Vou conseguir trabalhar de uma forma organizada. Então é até ignorância tentar economizar em cima da atividade profissional que vai te gerar o valor que vai te gerar aquilo que tu está buscando. Que é a minha residência, que eu vou morar por anos e anos e anos. Que é o meu projeto de negócio que vai se perpetuar por anos e anos e anos me dando lucro. Então eu tenho que vestir essa valorização, vocês precisam vestir essa valorização. E aqui a gente veio trazer esse repertório e vai trazer mais. Essa página que é voltada especificamente para vocês, vai ter novos episódios em que a gente vai ser bem mais curto, porque esse é o evento principal. O evento principal vem para a gente mostrar o contexto todo, vem para a gente mostrar a metodologia, vem para a gente mostrar a aplicabilidade. Vocês agora devem ter desmistificado muita coisa e deve estar até parecendo assim, será? Será mesmo que é assim? Porque ele falou que o cara fez no trânsito. Gente, a gente vai compartilhar com vocês aí os depoimentos dos nossos clientes. Todos eles, a solução é assim. Todos. Não tem mistério. Como a gente falou para vocês. Tu vai virar advogado? Não, porque tem pontos específicos de técnica jurídica que exige repertório e tudo mais. Que não tem por que a gente transferir para vocês e não tem porque um advogado vir aqui. Mas se o advogado vem aqui assistir esse evento, ele vai sair munido de uma habilidade absurda, né? Porque é tipo, olha isso, então esse é o caminho das pedras, esse é o caminho das pedras. Então vocês, como a gente disse, arquiteto jurídico, vocês estão acima de muita gente, advogado, que é um entendimento, um passo a passo que não tem na OAB, a gente não aprende dessa forma, a gente teve que construir de fato no nosso escritório para organizar e dar, né, resposta de qualidade para os nossos clientes de forma homogênea. Como é que eu vou dar uma resposta homogênea para os nossos clientes? Um tem uma qualidade assim, outro assado. Eu tenho que saber distinguir, saber dar o mesmo valor, dar a mesma qualidade e também o mesmo acesso, né? Por que a gente tem essa possibilidade? Porque a Justiça do Trabalho, gente, para vocês terem noção, é a justiça mais tecnológica que existe. Quando teve pandemia, a gente basicamente parou por um intervalo muito pequeno, porque ela já tinha a capacidade técnica de atuar assim. Só teve a necessidade de, olha, vamos fazer agora 100% tecnológico, mas ela já tinha isso. Então é por isso que a gente tem. E quando não tem, por exemplo, teve um de São Paulo, né, esse de 70, sim. A gente precisou mandar nas duas audiências, ou não, foi só uma? Não, foi uma dele, foi só uma dele. Só uma dele, né? Porque às vezes a gente faz 100% digital, mas às vezes não. Então a gente manda um advogado da região, né, que vai fazer aquele ato lá que a gente já tem o caminho, mas o resto foi todo virtual. Tem um atendimento presencial se for necessário, mas se não é virtual. E ainda que a gente não seja da tua cidade, a gente, como fez aqui em São Paulo, fez virtual, indicou alguém para fazer a audiência, que a gente tem esse repertório, conhece, né, a advocacia aí nacional, para poder usar esse braço quando é necessário. Mas como regra geral, a gente consegue fazer tudo de forma virtual. E assim, depende da tua afinidade, mas se tu já está aqui assistindo esse vídeo já é suficiente, porque é só clicar no link e abrir. Isso é o que é necessário para que tu possa ter esse apoio. E a gente está tentando fazer isso porque a advocacia ela não tem, infelizmente, assim como todas as profissões, né, tem os prós, os contras, as pessoas que são engajadas, as pessoas que não são engajadas. E a gente se engajou para organizar, para dar essa acessibilidade, entregar esses conhecimentos que, como vocês estão vendo, pode ser inclusive usado por profissionais.
e a gente não tem nenhum mínimo de receio de dividir isso, porque a gente quer que vocês sejam bem atendidos, a gente quer que vocês tenham uma boa resposta jurisdicional, alcancem a justiça daquilo pelo suor que vocês entregaram. Então, a gente vai entregar muito, a gente vai falar sobre isso e talvez preparar um concorrente, não me importa. Se vocês receberem o que vocês têm para receber, se vocês aperfeiçoarem a profissão de vocês, se vocês aperfeiçoarem o local de trabalho de vocês, vocês vão conseguir manipular esse lucro que estava vindo de um desconto inadequado para mandar para outro lugar. Economize em outro lugar, mas não no arquiteto. Acho que essa é uma das mensagens também que isso vai trazer. Tipo, olha, não é aqui. Vamos passar esse valor para o cliente, porque como a gente disse, se o cara paga uma fortuna às vezes, né, e coisa que eu adoro ver. Eu adoro ficar assistindo também. Caraca, isso aqui é bonito. Mas, pô, vamos botar isso aqui, né, esse investimento e entender que o profissional ele tem que ser qualificado. E muitos das provas aí que vocês vão ver, né, dos nossos clientes que viveram esse processo, todos eles têm esse choque também. Não sabia que era assim. Eu pensei que para falar com o advogado eu ia ter que meter um terno, ir lá na sala dele, falar difícil, enfim, não tem nada disso. Nada disso. E um zap, e não tem essas coisas, esses mitos que existem, né, que são falados sobre não vou conseguir emprego, vou me prejudicar, enfim. Esse sentimento, ele é proposital. Ele é feito propositalmente por alguém. Porque às vezes a pessoa usa por ignorância. Vou dar um exemplo, a gente falou do MEI. Às vezes a pessoa usou por ignorância, mas quem iniciou isso aí não foi por ignorância. Quem iniciou isso daí foi por malícia mesmo. Vou tentar me aproveitar nesse ponto aqui. Então, às vezes, esse instrumento que está funcionando, está diminuindo o valor que ele tem para receber, precisa ser corrigido por aquela pessoa que não, e diante daquele cenário que não foi por malícia, foi por ignorância. E a gente está aqui para isso. Né? Então, compartilhem com os colegas de vocês, dividam isso com os colegas de vocês. Vamos dar esse impulso para melhorar a qualidade de vocês, porque às vezes a gente vê isso. Né? Às vezes a profissão que tu quer é essa mesmo. Eu quero ser arquiteto, eu amo arquitetura, é o que eu gosto, é o que me dá tesão, eu gosto de fazer. E a pessoa abandona porque ela não está ela achou que tinha que ser daquela forma. Sim. Então a gente tem que analisar, porque tem muitos colegas nossos que são advogados. A gente vê e fala assim, como é que tá a advocacia desse cara? Horrível. Aí o cara ama a advocacia. A galera quer ir para concurso aqui na nossa área, então a galera vai para concurso. Por quê? Não gosta de advocacia? Não. Qual concurso que os caras fazem para ser advogado público? O cara quer ser advogado, então. Mas ele sai porque a condição de trabalho que deram para ele não é adequada. Mas se ele tivesse uma condição adequada, acabou, ele estava satisfeito. E é isso que a gente quer, que vocês tenham uma condição adequada para viverem a arquitetura que vocês querem e merecem. Né? Não sou só eu que estou falando, é a Constituição, né? Tem um peso maior quando ela está falando. Então, basicamente é isso. Eu quero agradecer, espero que tenha sido leve. Não tenha sido. Nosso objetivo também é entreter vocês, fazer isso de uma forma leve. A gente não é ator nem nada, mas a gente está tentando fazer isso da forma mais leve possível. E vamos trazer muitos e muitos episódios para colocar aqui. Mas antes de eles chegarem, né, não esperem. Falem com a gente. Contatem a gente para tirar suas dúvidas. Não vai cair o braço de vocês. A gente não vai, obrigar vocês a nada. A gente vai explicar assim como a gente fez aqui agora. Mesma conversa. Exatamente. Só que no sigilo, né, entre nós. Por que no sigilo? Porque, enfim, não tem necessidade de expor. Né? A gente está aqui pelo aprendizado. E para tentar fazer com que a vida de vocês no trabalho seja boa. Porque, como o Salomão disse, você está no trabalho quantas horas? 12, né? 10, 8. Vai pro fim de semana, tá pensando no trabalho. Então, é bom que ele seja bom. Senão... Se sinta completamente à vontade, novamente, de falar com a gente, de mandar mensagem, de tirar dúvida. A gente está completamente à disposição de tentar comentar, curte, compartilha, manda para aquele teu amigo arquiteto, amiga arquiteta, para eles também entenderem sobre o assunto e juntos todos construírem uma melhor arquitetura, uma melhor condição de trabalho e que você permaneça dentro dessa profissão. Sugestões também, a gente está sempre aberto a melhorar. É a tendência. Eu vou usar isso aqui de EPI agora, porque eu acho que vão vir atrás daí. Agora vão vir as construtoras, vão vir atrás da gente. Com certeza. Nesse momento que vão tirar o print, olha. Tá aí o advogado aqui.
Procura. Pedrada, né, pedrada? Do nada, eu passando do lado de uma obra, caiu uma pedra na minha cabeça. Mas eu espero que não seja um arquiteto. Mas realmente foi um prazer. Realmente foi um prazer estar fazendo esse evento. Eu gostei muito porque realmente, como eu falei, é muito gostoso quando a pessoa fala com a gente e ela sabe o direito dela e ela realmente precisa só da ajuda, não só um empurrãozinho. E é o que a gente está aqui para ajudar mesmo. Então, espero que vocês extraiam o máximo desse vídeo. A gente vai realmente fazer muitos mais conteúdos. Comentem aqui no vídeo e comentem também com a gente no WhatsApp que tipo de conteúdo, dúvidas que vocês têm, que vocês querem que a gente traga para vocês, e a gente vai se esforçar ao máximo para trazer esse conteúdo. E divida a metodologia também. Quando pararem para vocês para saber de alguma coisa assim, né, agora que vocês assistiram o vídeo que veio até o final assim, tô no bar e tal, e estão me contando alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, aí tu já começa a usar a metodologia que tu vê que funciona. Olha, tem que primeiro ver aí o que a lei diz, o que a decisão diz, né? Mas claro que tu não vai botar o teu na régua, mas tu vai falar assim, olha, e depois tem que ver a documentação. E aí é processo, é conversar. Olha, a ré do copo, olha. Cara, advogado? Não, eu vi o arquiteto jurídico e agora eu tô grandão, entendeu? E pode ser pra qualquer coisa. Alguém te perguntou porque tu vai amassar aí muita gente, muito advogado também fala. Como é que tu sabe isso, cara? Tu fez direito O também? cara tirou a dúvida, tu botou o copo e falou assim, ó, veja bem. Conta pra arquiteto. Se o advogado, vai estudar, ué. O advogado, eu acho que não é bem assim, então talvez não seja um bom advogado. É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.